No ar agora, o podcast Papo com Classe. Uma conversa leve e solta com Rogério Carvalho. Olá, pessoal do Papo com Classe. Hoje super especial com a doutora Adriele Coelho, dentista da Delta Odontologia. Estamos aqui ela nos recebendo no seu consultório. Vamos bater um papo bem legal com ela. Ela vai falar de como chegou, como descobriu o dom da profissão, é dentista, e falar um pouco mais sobre o trabalho dela em geral. Doutora Adriele, obrigado por receber a gente aqui no Papo com Classe. Como é que começou essa paixão aí? Primeiramente é um prazer te receber aqui hoje, Rogério. É uma paixão de infância. Eu sempre tive muitos problemas com relação ao meu dente e, como a gente sabe, o tratamento público deixa muito a desejar. Então, com isso, eu decidi estudar a fundo e me dedicar a essa linda profissão. Bacana, bacana. E aí, assim, como é que é a sua história? Você foi para a faculdade, se formou aonde? Eu fiz a faculdade aqui em Volta Redonda, na Unifoa, e gostei muito. A estrutura é bem bonita, possui tecnologia, ambiente, tem aulas teóricas, aulas práticas, então recomendo. Tomando a nossa aguinha geladinha, não é do programa do Jô Soares, porque do Jô Soares ninguém sabe o que tem lá, o nosso é água mesmo, Adriele? Então, e aí você fez a faculdade, já começou a trabalhar, veio aqui para o Parque Mambucaba, Primeiro eu decidi trabalhar em algumas clínicas para poder aprender, Mas eu percebi que não era isso que eu queria. Ao ver como é que funcionavam as coisas na prática, eu decidi que eu queria sim ter o meu espaço, trabalhar do meu jeito, com o jeito que eu acredito ser o certo, com tudo que eu aprendi durante a faculdade e durante os meus cursos. A gente sabe, Adriele, que posso chamar de Adriele, Claro. Que há sempre uma evolução, nas profissões. Entre o seu começo e agora, o que a gente pode dizer assim, o que evoluiu na medicina? Então, na odontologia... Por que eu da pergunta? Vou te falar. Tempos atrás, não muito tempos atrás, era difícil para você fazer extração de dentes, os tratamentos, Você tinha muito a rede pública, que era e ainda é muito precária, mas os dentistas particulares eram muito pouco, Até que, de repente, conseguiu se expandir muito, no privado os dentistas. Não, graças a Deus, Rogério? Porque antigamente as coisas funcionavam bem no precisa fazer, precisa extrair. Hoje em dia a gente consegue trabalhar muito com a prevenção. Por isso que eu decidi mesmo trabalhar com as crianças. Estou me especializando em odontopediatria, porque a gente trabalha principalmente a prevenção. Porque se a pessoa previne, ela não tem cárie. Se não tem cárie, não vai ter canal. Se não tem canal, não vai precisar de um implante. E aí você trabalhando com a prevenção, trabalhando ali no comecinho, a criança já entende que tem que escovar o dente para não ter problemas, já entende que tem que passar o fio dental para não ter problemas, já sabe. Porque tem muitos adultos que chegam aqui até hoje e falam, não sei escovar o dente. Eu acho que a grande maioria não sabe, a escovação certa, porque não é passar escova, Não é uma quantidade. Existe toda uma técnica para a escovação de dente, Não só de escovação, não usar sempre Tem gente que usa o enxaguante bucal frequentemente, não é recomendado usar o enxaguante bucal por muito tempo. Não é recomendado usar uma quantidade grande de pasta. Em todas as idades tem uma quantidade específica de pasta. Então são várias coisinhas, várias dicas que a gente consegue dar durante o primeiro contato, durante o primeiro atendimento, e a pessoa vai aprendendo com o dentista como se cuidar em casa. Dentro da odontologia também tem os feitos, por exemplo, a pasta para o adulto e a pasta para a criança infantil, elas realmente são diferentes ou é apenas para vender o produto? Explica pra gente. É diferente pelo nível de flúor. Ok. Porque a criança, ela precisa ter uma quantidade de flúor. Tem muitas pessoas que falam, não, criança não precisa de flúor. Engano, é fake. Porque a criança precisa de flúor. Desde o primeiro dentinho, a criança precisa ter escovação com flúor. Legal. Mas essas pastas de criança costumam ter um gostinho melhor, uma quantidade menor de flúor, entre 1.100 e 1.200 BPM, que é a quantidade de flúor. Já o adulto, ele precisa ser maior, precisa ter uma quantidade maior de pasta também. Então,
conforme a criança vai crescendo, as pastinhas vão mudando, o tamanho das escovas vão mudando, porque As cerdas são diferentes, né? são diferentes. É por isso que cada idade tem uma escova que é recomendada, para ser mais fácil a escovação. O adulto, quando ele perde algum dente, também tem uma escova ideal. Então, não é, eu vou comprar uma escova, pode ser qualquer escova. Não, cada pessoa tem que ter o seu dentista para indicar qual escova E aí ideal, entra, qual pasta ideal. desculpa, aí entra a importância do dentista, né? Para estar orientando isso para a criança, que ela vai crescer, vai virar um adolescente, um adulto, e ela chega com dente saudável, né? Mas é isso que eu estava falando, a evolução da odontologia. Antigamente as pessoas só procuravam um dentista quando já estavam com nível crítico. Tem pessoas que me procuram até hoje que, eu estou com dor de dente. E o ideal não é isso, não é você procurar o dentista quando já está com um problema grave. O ideal é você ter uma dentista, sua dentista, quando precisa de alguma coisa você liga, você tem um contato, você sabe onde ir. Então, isso que mudou. Hoje em dia as pessoas sabem que tem que ter esse contato, as pessoas sabem que tem a prevenção. Igual, tem que ir ao dentista por pelo menos de 6 em 6 meses para fazer um periódico, avaliar tudo, ver se a mordida está certa, se não tem bruxismo, se tem bruxismo, se está com sensibilidade, se não está com sensibilidade, antes desses problemas chegarem naquele nível que era o que acontecia antigamente, que vou ao dentista só tirar o dente ou obturar um dente. Até porque não tinha muita opção, né? O dente já estava tão danificado que a única opção era a extração, né? A extração. Bacana isso, né? Você vê que mudou, então, o foco. Com certeza, até mesmo as formas de tratamento. Ao estudar na odontopediatria, a gente presta muita atenção aos detalhes. Uma manchinha, uma pigmentação, a mordida da criança, você consegue analisar a língua. Então, o nosso corpo fala. Então, o dentista ele tem que ter esse olhar com foco para ver como é que está a alimentação dessa criança, se essa criança está escovando ou não o dente, se esse adulto está fazendo o que foi recomendado ou não, porque tem muitas pessoas que você fala, você tem que escovar o dente. A pessoa, olha, não escovei o dente hoje, mas você abre a boca, você vê que tem ali comida de uma semana, né? Porque escovou o dente hoje, escovou o dente hoje. Quem tem a experiência conhece, né? Sabe, não adianta mentir para a pessoa, né? Você fala, escovei, deu. Aí a pessoa chega no dentista quando abre a boca, né? Não adianta. Uma coisa interessante, André, que eu queria te perguntar. Você falou que o ideal seria que as pessoas frequentassem o dentista, fossem ao dentista a cada 6 meses. Isso também para a criança ou a criança o espaço é menor? Porque, sim, ela necessita talvez de uma atenção maior. Então, é porque é o mínimo. Tem que ir ao dentista de 6 meses para fazer o acompanhamento e a limpeza profissional. Porque antigamente chamava de limpeza profilática, profilaxia. Hoje a gente chegou a um consenso de que é uma limpeza profissional, que além da limpeza há uma análise, há uma avaliação. Mas em alguns casos, por exemplo, pessoa que está com lesões ativas de cárie, aí tem que ter um retorno menor de 6 meses. Tem os casos de pessoas que estão com vários problemas, então você recomenda, né, continuar a fazer um tratamento. De 6 em 6 meses é quem não tem nada, quem só precisa mesmo ir para averiguar, para dar uma olhadinha, a olhadinha profissional. A prevenção, né? Isso. Tá. Mas para a criança também, 6 em 6 meses, ou ela tem um espaço menor? Principalmente porque a criança, ela passa por várias evoluções da dentição. Então, ver se o espaço para o dente permanente está ali, se não precisou fazer uma extração e perdeu aquele espaço, se a criança está realmente fazendo a escovação certinha. Então, de 6 em 6 meses é só para fazer o acompanhamento e ver se está tudo indo bem, até porque a criança tem que ter uma odontopediatra para chamar de sua. A criança, ela precisa desse cuidado, ela precisa desse olhar. Do acompanhamento, né? E até hoje, aí outra fake news, até hoje as pessoas pensam que o dente de leite não tem que ter cuidado, que o dente de leite vai embora. E não é, o dente de leite, ele tem um papel fundamental na mastigação, na fala, na evolução dessa criança. Entendi. Então, assim, o dente de leite é o dente. É um dente. Você sabe que ele vai cair para todo mundo, mas ele precisa para ajudar na saúde bucal. É isso? É isso que você está falando? É exatamente isso. Legal. É porque as pessoas pensam, o dente de leite não preciso escovar. Vai o cair dente mesmo? de leite tá com cárie. Não, porque se o dente de leite ele tiver um problema grave, por exemplo, um canal, porque existe, chamam de pulpotomia, tem crianças que precisam fazer, pode afetar o dente permanente, um trauma, uma lesão grande. Então não é, posso deixar, não é, tem que realmente ter um cuidado, ter um olhar para isso, para não atrapalhar essa outra dentição chamada de permanente. E o que você atribui a esses fake news que acontecem,
dentro da odontologia? Má informação? Porque assim, hoje os canais de informação, como o Google da vida, trazem informações e nem sempre aquelas informações procedem. Exatamente. Seria isso, alguma coisa? É mais por um conhecimento errado da população mesmo. Por quê? Antigamente achavam que não era necessário nem cuidar dos dentes. A gente consegue informação de que teve uma época em que era bonito ter dente cariado. Já postei isso alguns dias atrás. Tinha umas pessoas que achavam bonito ter dente cariado, que isso representava riqueza, poder, que o açúcar era muito caro. Com o passar do tempo... isso na época bem antiga, achavam né? que não, que tinham que tratar os dentes. Hoje em dia, o nosso padrão são dentes, o que é conhecido como estético, o bonito, é aquele dente branco, que também não é recomendado. Então, acredito que com essa evolução que está acontecendo na odontologia, daqui a pouco o dente natural vai ser o reconhecido como bonito. Eu vi vários casos de pessoas que tiraram as facetas por não achar mais bonito, não achar mais porque estético. você vê que não é natural, né? Não é natural, é isso. Esses dias eu estava assistindo no YouTube, vi uma pessoa, os dentes eram todos retos. Ou seja, aquilo ali é faceta, né? Aí a senhora falou, isso não é natural, né? Então, assim, o ideal é o que você falou, né? Como é prevenção, a pessoa se prevenir mesmo e chegar com os dentes, né? Numa certa idade, com a saúde, o dente bom, né? Com dente bons. E tudo passa pela prevenção, não tem jeito, né? E é isso que eu queria falar com você. Hoje em dia, o meu trabalho é minimamente invasivo. A gente só retira realmente aquela parte cariada, tenta fazer o mínimo de... afetar o mínimo possível do dente para que a pessoa continue tendo essa saúde, continue tendo o natural, só mesmo retira o problema e a pessoa continua sorrindo, continua com o próprio dente. Até porque esses exageros eu não considero bonito, então acho que para o meu paciente também não vai ser interessante. Bacana. Fake news ou não? A saúde bucal influencia na nossa saúde do corpo em geral? Com certeza. Não é fake? Não, tem gente que acha que é fake, né? Existem casos que comprovam que a saúde bucal influencia problema no coração, pode alguns problemas, né? Então ali porque é tudo interligado. O nosso dente ele possui nervo, tem inervação, possui sangue, a gente vê que sangra. Então, a gente tem que realmente cuidar da nossa boca, porque é na boca que começa tudo, a alimentação. Eu tive uma época, doutora Adriele, eu tive periodontia e no dentista que eu fui, ela me informou, olha, você precisa cuidar urgente, porque você pode ter um infarto. Problema no coração. Problema no coração em função disso. Falei, oi? Não só no coração. Eu desconhecia essa informação, não tinha... Por exemplo, eu tive, as pessoas comendo muito açúcar. Foi um pouco tarde, a gente não fez a prevenção, foi um pouco tarde, mas mesmo assim deu certo. Eu tive que fazer o tratamento. Tem que fazer. E é isso que então, eu tô assim, não é fake, né? Então, realmente, uma saúde bucal ruim influencia na nossa saúde física. É por isso que eu tô te falando, tudo começa pela boca. Se você cuidar bem da sua boca, cuidar bem dos seus hábitos, cuidar bem do que você come, as coisas fluem. Por quê? Tem muitas mães que acreditam que estão alimentando bem seus filhos, dando biscoito, dando iogurte, dando coisas que para a criança é agradável. E aí você pensa, tá fazendo mal para a boca? Tá fazendo mal para a boca, pode ter cárie, mas está fazendo também para o colesterol da criança, fazendo mal. A criança pode ter um problema aí de diabetes, pode ter algum outro problema de peso. Então, tudo começa pela boca. É interessante e primordial que todo mundo tenha acesso ao dentista, acesso às informações. Hoje em dia eu estou usando o meu Instagram não tanto para venda, eu estou usando ele mais para informação, postando dicas diárias, semanais de como escovar o dente, como passar o fio dental, até mesmo de dieta, até mesmo porque quando a pessoa cuida do dente, cuida da estética, porque sorrir faz bem, né? A pessoa que está com um problema não vai sorrir, não vai ter mais vergonha. Então tudo interfere, é mesmo psicológico. Então eu acredito que ao montar esse consultório, eu fui vendo que a odontologia é muito mais do que só o tratamento. Do dente, né? Tem que ter a conversa. Porque, por exemplo, a pessoa com problema de dentição, né, sem dente, ela até o emocional. Afeta. Né? Até não, o emocional com certeza. Né? Ela não vai ter
como é que a gente pode falar, essa beleza, ela não vai ser uma pessoa natural perante a sociedade, porque ela vai ficar com vergonha, né? Então, assim, é importante o cuidar da saúde bucal. Fundamental, né? Exatamente. Sem sombra de dúvida, né? E aí é aquilo que a gente falou, se a pessoa cuida desde o comecinho, porque tem muitos casos de pessoas que vêm aqui, porque eu toquei muito nesse ponto de que, mesmo que você tenha medo do dentista, venha no consultório. Falei isso em alguns posts e algumas pessoas vieram, algumas pessoas com medo de dentista. Olha, eu realmente tenho medo de dentista, como você falou, eu vim aqui para poder ver. E aí a gente tenta modificar esse pensamento. Você tem medo de dentista, então eu vou te explicar exatamente como funciona o tratamento aqui. Olha, isso aqui é escova, olha, isso aqui agora que eu tô fazendo, tô removendo a cárie. E quando você informa para a pessoa que tem medo o que está acontecendo, ela tem mais segurança, ela vai confiar mais no seu trabalho. E, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que têm medo de dentista e aí evitam ir no dentista. O que acontece com essas pessoas quando vão no dentista? Trauma. Estão cheios de problemas. Cheio de problemas, sim, porque ela vai postergando a ida ao dentista, só vai quando não tem mais, quando a dor é insuportável. E é isso. Então, mesmo que você tenha medo de dentista, procure alguém de confiança, alguém que você tenha, que você acredite no trabalho dessa pessoa, porque adiar nunca foi a solução. Nunca foi a solução, né? Aí uma pergunta, você falou em Instagram, né? Vamos aproveitar, dar o seu Instagram para o pessoal entrar lá, né? Curtir, seguir, né? É o Delta... É Odonto Delta. Odonto Delta. Lá no Instagram tem várias dicas, vários vídeos importantes, né? A doutora Adriele abastece lá o Instagram quase que diariamente, né? Sim. E são dicas bacanas. E aí eu vou entrar numa pergunta para você. Você acha que as redes sociais hoje, né, Instagram, Facebook, o próprio Google, ajudam a desmistificar alguma coisa, a tirar esse medo, né? Hoje em dia... Contribuem bastante? Eu, principalmente, quando eu procuro algum atendimento, eu primeiro vou lá no Instagram, vejo como é que tá a página, vejo como é que é o visual, analiso se aquele profissional já fez alguns atendimentos. Então, hoje em dia, o Instagram é primordial para qualquer organização, para qualquer empresa. E aí vem o seu trabalho, que é fundamental também de divulgar esse serviço. A gente trabalha para ajudar isso, né? E lembrando, gente, que a Delta Odontologia é nossa parceira lá no Mambucaba News, né? Onde está hospedado o nosso podcast Papo com Classe. E aí a gente vai entrar agora num outro tema que eu acho que, assim, um dos principais motivos de eu ter vindo aqui falar com você, né? Eu gosto, Adriele, um dos nossos objetivos, quando criamos o Mambucaba News e posteriormente o podcast, né? É divulgar as pessoas que acreditaram no Parque Mambucaba, em Mambucaba em geral, né? E é bom lembrar que quando a gente fala Mambucaba, a gente fala todo o entorno, Vila Residencial, aqui o Parque Mambucaba, né? Ou Perequê, como o pessoal gosta de falar, e também Boa Vista, Praia Brava, Vila Histórica. Então, assim, você acreditou, o seu sonho poderia ser em qualquer lugar, outros lugares, né? Você que é uma moradora aqui da região, acreditou e trouxe para o Parque Mambucaba mais uma opção, aliás, uma opção fantástica, né? A gente está vendo aqui o seu consultório, parabéns por isso. Então, hoje, fala um pouquinho desse sonho e Mambucaba, né? Sim, então. Eu moro aqui na Vila Residencial, só que todos os dias estou no Parque Mambucaba, porque aqui é o mercado, aqui é a farmácia, aqui estão os grandes comércios. E aqui a visão das pessoas também precisa ser expandida, a gente precisa dar opção de tratamento. E aí tem umas pessoas que são um pouco limitadas, que estão dentro da vila e ficam só dentro da vila. E aí eu coloquei no Perequê exatamente para mostrar para as pessoas que não tem só vila, a gente tem o Perequê que tem potencial, que tem grande visibilidade. Por exemplo, a nossa clínica ela está aqui na rua de saída, onde todas as pessoas que vêm ao Perequê têm acesso. Então, se está em Angra, pode pegar um ônibus e chegar aqui no consultório. Se está em Paraty, consegue pegar uma condução ou carro e chegar aqui no nosso consultório. Tem estacionamento, tá? É um lugar bem visível. Conseguimos colocar uns preços... Fácil acesso, né? Fácil acesso. Colocamos uns preços bem aceitáveis, né? Uns preços que são justos, sim, de acordo com a necessidade. Claro. E aí a gente consegue tanto atrair as pessoas que estão em Angra quanto estão em Paraty e aqui mesmo no Parque Mambucaba, abrindo esse leque de opções para que as pessoas possam conhecer um serviço de qualidade, um serviço de confiança,
um ambiente tranquilo, um ambiente climatizado. Então a gente tentou fazer tudo para que os nossos pacientes tivessem muito conforto e tranquilidade. Se sentissem acolhidos, né? Já que, como você bem falou mais cedo, anteriormente, muitos chegam aqui com trauma, com medo. O dentista, né? Deve ser aquele carrasco, né? O cara encara o dentista como, a pessoa encara o dentista como carrasco. Então, assim, eu queria até te parabenizar, né, por você ter acreditado no Parque Mambucaba. Eu sempre trabalho para isso, né? Um dos nossos objetivos é isso. E, assim, o seu consultório ficou excelente, né, Adriele? E fala um pouquinho, assim, você é dedicado às crianças, né, especializado com as crianças, mas você tem outros profissionais. Sim, né? Hoje em dia, para também trabalhar com as crianças, porque o nosso foco é esse cuidado mesmo amplo de ver o que a pessoa faz, o que a pessoa come, quais são os hábitos. Então a gente também conta com a doutora Nilta Viana, que também já fez o papo com classe com você. A gente conta com uma ortodontista chamada Karina. Doutora Nilton é uma das nossas próximas entrevistadas, viu, gente? Isso aí. A doutora Karina, ela já trabalha com mais de 20 anos nessa parte de odontologia, trabalhando com aparelhos ortodônticos, né? Aparelhos de bruxismo, aparelhos de ronco. Então, a gente conseguiu chamar alguns dentistas para fazer parte da equipe e assim ter um leque maior de opções, né? Porque a pessoa vem procurando tratamento. Por exemplo, a criança vem ser atendida, mas a mãe está precisando de um botox. Aí eu já fui e fiz uma atualização de harmonização para poder ajudar essa mãe que tem essa necessidade estética. Aí o pai ronca, normalmente o pai ronca. Aí o pai vai, faz um aparelhinho Então a gente consegue atingir todas as pessoas da família que necessitam de atendimento odontológico. Também é importante, né? Porque a gente não pode também ficar mandando para outras pessoas. Sim, claro. Essa família. O ideal é que você atenda do geral, né? Todo mundo, né? Porque à medida que você encaminha para outro profissional, ele está indo para outro profissional, que é concorrente, né? Por mais que seja seu amigo, formou junto com você, mas é um concorrente. A gente não alimenta o concorrente, né? É importante, nós não somos inimigos de concorrente. Concorrente é concorrente. Então, é cada um com seu cada um. Né? Então, assim, bacana isso, né, Adriele? E você está satisfeita? Mas, Rogério, eu não vejo muito como concorrente, até porque às vezes, quando eu preciso de alguma coisa, eu entro em contato. Então, mas olha só, concorrente não é inimigo. Ele é um concorrente. Ele concorre com você pelos serviços, né? Ele briga com você, o brigar aí é um termo, né? Pelos pacientes, é natural, né? As outras páginas que divulgam também junto com o nosso trabalho, são concorrentes, mas nós somos amigos, a gente compartilha, né? Inclusive agora a gente está participando de um grupo chamado Consórcio de Mídias de Angra dos Reis. Então a gente compartilha as informações sem problema nenhum. Dá o devido crédito, né? É importante você dar o devido crédito para quem merece os créditos, né? Então é isso. Então, assim, concorrente não é inimigo. Então, você tem concorrentes. Bastantes, né? Não tem concorrente. Tudo bem, depende da visão, né? São amigos, né, Adriele? São amigos, né? São amigos, importante. E você está, assim, satisfeita? Bastante satisfeita, né? Graças a Deus. Como você falou que o ambiente ficou bem bonito, é importante dar o crédito. Foi a Dalmeire que montou toda a estrutura, fez a parte da arquitetura. Bacana. Dalmeire, que é arquiteta? Arquiteta. Tá. E aí a gente Se quiser passar o Instagram dela também, não tem problema nenhum. Vou compartilhar da Dalmeire. E aí a gente pôde contar com vários profissionais, até mesmo do Parque Mambucaba, para montar toda essa estrutura, né, que fosse de acordo com o nosso sonho, com o nosso ideal, com o que a gente acreditava que fosse o melhor. Então, até hoje, eu tenho que contar com pessoas, porque a gente sozinha, a gente consegue chegar longe, mas tendo aquelas pessoas ali para apoiar, para estar junto, que é o caso de você, adequados, né? Sim, profissionais adequados, é isso, né? Mas assim, a vida é parceria, né? A gente tem que estar sempre um ajudando o outro, Adriele. É assim que funciona a vida, né? É assim que funciona a vida. E vamos lá, já para a gente finalizar, né? Porque a doutora Adriele tem pacientes para atender daqui a pouquinho. Como é que o pessoal te acha? Instagram? Temos o nosso site, www.odontodelta.com. Temos o nosso WhatsApp, que é 24 999 333 1336. E temos as nossas redes sociais, que é no caso o Instagram, Facebook, que é o Odonto Delta.
Só escrever lá Odonto Delta, Pronto. chega lá. Sim. E te acha. Por favor. Então, gente, ó, não é fake news. Saúde bucal é vida. E a doutora Adriele Coelho e sua equipe de profissionais está aqui com o coração aberto. O consultório é lindíssimo, né? Entrem lá no Instagram dela, da clínica, no caso, né? E pode ir lá, tem todas as imagens, né? Tem todos os tratamentos, enfim. Façam contato, vale a pena, né? Nós, né? No caso, a minha esposa é cliente aqui dela e chegamos aqui, né? Para bater esse papo com ela através disso. Então, assim, nosso papo com classe, né, Adriele? Saúde. Salute! Lembrando, você pode assistir lá no nosso portal de notícias, www.mambucabanews.com.br. Siga a gente no Instagram, né? É só entrar lá, @mambucabanews. Siga o Instagram da clínica da doutora Adriele. Eu já estive lá, visitei vários, né? Vários posts. É muito interessante. E parabenizar quem alimenta o seu site, né? Quer dar um alô para ela aí? Então, hoje em dia temos Desculpa, o site não, o Instagram, Instagram. Temos alguns parceiros. Maia Visual, que é a Sara, produz nossos vídeos. Temos também a parte das fotografias com a Suelene Amâncio. Então, como a gente falou, a gente precisa sempre de parceiros, então são essas pessoas que nos ajudam em todos os dias a alimentar essa máquina que é o digital. O digital. Fundamental hoje, né, na sobrevivência nossa. Gente, batemos um papo aqui muito gostoso, doutora Adriele Coelho. Muito obrigado, Adriele, receber a gente aqui no seu consultório. Eu que agradeço. Tamo juntos. Foi um prazer. Valeu. Papo com Classe, uma conversa leve e solta com Rogério Carvalho.